Bom, meu nome é Ana, tenho ateliê Artes Mimos e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa almofada de amamentação. Essa aqui é do meu netinho, que eu fiz para ele. E agora eu tô trazendo para vocês o passo a passo. Todo embutidinho com zíper, tira o enchimento todinho para lavar, né? Lava a capa, troca a capa, se quiser. Então tá, eu vou mostrar agora pra vocês como que eu fiz, beleza? Bom, esse aqui é o molde da almofada de amamentação. Eu normalmente faço pra cortar com o tecido dobrado. Eu coloco um papel mais resistente, né? Porque daí a gente tem ele pra cortar várias vezes. O que eu mostrei pra vocês agora há pouco foi a almofada do meu neto. Agora, eu vou mostrar a almofada da minha neta, que no caso vai ser com outro tecido, né? Ela até já nasceu, é prematura, mas agora a vovó tem que acelerar o processo da confecção do restante que falta. Então, nada mais é do que colocar o molde em cima do tecido e cortar com uma margem de costura. Corta 2 vezes no tecido de fora, né? E 2 vezes no TNT, que é isso aqui, né? E depois a gente vai encher com a manta. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou fechar aqui. Primeiramente, eu reservo a parte principal. Então, eu vou fechar aqui. Vou passar uma costura desde lá daqui de cima até toda a volta. E deixar uma abertura aqui para poder encher com a manta, tá? A gente vai colocar um enchimento. Eu vou passar a costura e já volto para falar com vocês. Ó, eu passei a costura e virei, né? Dei aqui no meio, eu dei uns picos pra ela não ficar repuxando aqui no meio, ó. Agora eu vou encher com a fibra siliconada, né? E vou deixar ela bem fofinha. Aí vai enchendo. Vai colocando aos poucos. Pra poder encher, ó. Eu vou colocando aos pouquinhos, assim. Colocando aqui bem certinho. Mando no cantinho. Ó, bem bonitinho. E depois não ficar aquela coisa murcha, né? E assim como eu tô fazendo essa da minha neta, já fiz outra ali, deixa eu até pegar pra vocês. Fiz uma colega que pediu, que ela vai ganhar nenê. Até era pra mesma data da minha nora, da minha netinha. E no fim acabou que a minha netinha veio antes. Mas essas coisas acontecem, né? Ó, esse aqui. E daí vai enchendo, deixando ela bem, não deixa muito dura, porque fica estranho, né, pra criança deitar assim. E a mãe amarrar. Eu fiz essa aqui também, ó. Eu fiz essa aqui, ó. Tem que amarrar melhor aqui depois. Passar direitinho, né? Deixar bem bonitinho ela assim. Com toda essa correria da minha neta, acabei não ajeitando direito. Depois eu arrumo. Mas, ó, é com zíper aqui também. O zíper fica pra baixo. Por que que ela ficou meio folgadinha assim? Porque ela me deu o enchimento e pediu pra eu fazer a capa. Então, geralmente esse tecido aqui, ele vai dar uma encolhidinha, né? Então, eu já fiz ela bem folgadinha. Tá? Tem até o aninho redutor igual ali pra entregar.
Então, eu vou terminar de encher agora e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, então, eu enchi, né, bem cheinha, bem durinha. Fechei aqui com pontinhos invisíveis, né? E esse aqui é o enchimento que a gente vai fazer agora, a parte da capa. Então, em primeiro lugar, a capa, o que que a gente vai fazer? Essa aqui, eu vou pegar um lado, primeiramente, eu vou pegar um lado dela. E minha nora escolheu esse aqui, né? Pra colocar como uma decoraçãozinha, né? Então, o que que eu vou fazer? Antes de colocar o zíper, eu vou passar esse pomponzinho aqui, ó, em toda a volta dela, todinha, ó, toda. E pra colocar, começar aqui por baixo, né? Eu vou começar costurando aqui, tá? Então, eu vou costurar todinha a volta. E eu já venho pra mostrar pra vocês como é que a gente coloca a faixa pra fazer a amarração na cintura, tá? Já volto. Bom, voltando aqui as faixas. Essas faixas aqui são aquelas faixas que vão amarrar na cintura da mãe. Então, como é que vai ser cortado? São duas faixas de 61 por 10. Aí, a gente vai fazer a dobra, né? Dobra ao meio, vai no ferro, passa bem passadinho e dobra os cantinhos. E faz um acabamentinho aqui, que é a parte que vai ficar na ponta de fora. Aqui, como a gente vai colocar, embutir dentro da almofada, não vai aparecer, beleza? Então, agora nós vamos prosseguir colocando a faixa a faixa não, perdão, os pomponzinhos na parte da frente da almofada. Eu já volto para mostrar para vocês como que ficou. Ó, aqui eu comecei a costurar o pomponzinho, tá? Então, nada mais é do que colocar ele aqui na beiradinha, ó, bem na beiradinha aqui, e passar a costurinha, porque depois, quando colocar o outro lado, aí faz uma costurinha mais pra dentro. Mas agora ele é bem na beiradinha mesmo. Tem umas partes que são mais finas, mas fazendo com calma, paciência, dá tudo certinho. Beleza? Eu já volto pra terminar o restante. Ó, aqui tá tudo passadinho pompom, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou achar o meio do zíper. Achar o meio do zíper. Eu dou um piquezinho aqui. Achar o meio das partes, né? Coloco tudo assim, alinhado. Alinho tudo bem direitinho aqui. Ó, tudo alinhadinho. Tá? E acho o meio também. Tá? Achei o meio. Eu vou posicionar o zíper aqui, tá? Mas antes de posicionar o zíper e pregar o zíper, nós vamos fazer... Não, vamos deixar o acabamento para depois. Então, é isso aqui, certo? Ó, o meio do zíper com o pique que nós temos aqui. Agora, colocar os nossos prendedores aqui para segurar e fazer a colocação do zíper. Eu gosto de colocar porque
já fica firme, né? Lembrando que aqui a gente vai deixar uns 2 dedinhos, porque a gente vai fazer o acabamento do zíper aqui. Mas depois de ter colocado o cursor e fechado o zíper, né? Não dá pra fazer isso antes. Tá? Então, é isso aqui. Certo? Então, eu vou pregar o zíper aqui, desse lado, na outra parte também, né? Tem que posicionar o zíper aqui, o outro lado do zíper, achar o meio, novamente, desse lado aqui, eu acho o meio, aqui, coloca tudo aqui no lugar certo, e acha o meio, dá um piquezinho pra marcar. Pega o outro lado do zíper e posiciona aqui. Também acha o meio dele, tá? Eu tô usando o zíper de 3 aqui pra ficar mais delicadinho, tá? Acho que fica mais delicado. Então, posicionamos... Nossa, deu branco. Posicionamos o zíper aqui da mesma forma, tá? Do mesmo jeitinho. E pregamos aqui também, lembrando de deixar 2 dedinhos no final, pra gente fazer um acabamento bem legalzinho do zíper. Depois eu volto mostrando como que a gente vai fazer pra unir as duas partes, beleza? Eu já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, eu coloquei o pomponzinho, né, que vai só de um lado, porque depois a gente vai fechar. Já coloquei o zíper dos 2 lados, tá? Agora, a gente vai rebater esse zíper e fechar. Colocar assim, ó. Posicionar bem direitinho. Aqui, tá? Coloca aqui, posiciona com as bolinhas que não peguem de costura. Nossos grampinhos, né? Isso aqui é uma mão na roda, é uma coisa muito boa. Coloca aqui, tudo direitinho, em toda a volta, tá? Aí, claro que lá na parte do zíper não fecha. Aí, a gente vai colocar o cursor aqui e fazer um acabamentinho pro zíper. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Bom, continuando então a nossa almofada de amamentação, lembra que eu falei pra vocês da faixinha de 61 por 10? Então, que eu falei que a gente dobrava, né? E depois dobrava as cantinhas no ferro, bonitinho, fazer o acabamentinho aqui, né? Eu vou fazer esse acabamento e vou mostrar pra vocês o posicionamento dela na almofada, pra que ela seja, ficar embutidinha a costura dela. Ó, então, as duas faixinhas estão aqui, passada a costura, né? Tira todos os fiozinhos, deixa tudo bem arrumadinho, tá? Deixa tudo limpinho, né? Tá. Então, elas estão passadas aqui, ó. As costuras do ladinho, tá feita as faixinhas, beleza? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa parte aqui, que eu já clipei tudo, ó, né, pra fechar. Pegar a parte de baixo, daí nós temos a parte externa e temos a parte interna. Na pontinha da parte interna, a gente vai medir 5 centímetros daqui, medindo 5 centímetros pra fora, é onde a gente vai colocar, ó, 5 centímetros. Opa, desculpa, gente, 5 centímetros, tá? 5 não, vamos colocar 4 por causa da margem de costura. 4 centímetros, marcou 4.
é onde a gente vai colocar a parte que tá sem acabamento. Aí, a gente dobra isso aqui assim, ó, para que ela não fique solta dentro e daí não venha a incomodar, né? Então, 4 centímetros tá ali. Vou tirar esse outro aqui. Isso aqui era pra eu ter feito antes, gente, vocês me desculpem, tá? Ó, a gente coloca aqui, a partir de 4 centímetros, colocou aqui. Não coloca muito na pontinha, né? A gente não vai colocar muito na pontinha, porque pode acontecer de soltar a costura, né? Evita de. Aí, coloca bem retinho aqui, ó. Colocou os 4 centímetros, coloca um clipe, né? Coloca o clipe que tá sempre cuidando com essas bolinhas, desse, no caso, no meu acabamento, né? Se vocês quiserem fazer outro tipo de acabamento, mas sempre cuidando para não pegar uma na outra. Então, colocou aqui, preso, daí a gente vai passar a costura em toda a volta. Posicionar a outra na mesma situação, mesmo jeito, conta 4 centímetros, e a partir de 4 coloca a faixinha. Eu vou passar a costura e já volto para mostrar para vocês. Bom, meninas, pessoal, pro acabamento do zíper, que eu acabei esquecendo de falar para vocês, eu fiz um já, tá embutido aqui já, que depois ele vai embutir assim na costura, tá? Corta um quadradinho de 8 por 8, passa uma costura aqui, tá? Desvira, eu vou passar a costura e vou desvirar para mostrar para vocês. Ó, passei a costura aqui, abri a costura, joguei a costura no meio. Agora, eu vou desvirar isso aqui, tá? Ó, deixar ele bem certinho, uma parte com a outra. É meio chatinho de fazer, mas fica um acabamento bem bom, sabe? Fica bem firme tudo. Ó, fechou aqui, tá? Deixou os dois emparelhadinhos, vai ficar essas farrapinhas normal, tá? Aí, vai vestir essa parte do zíper aqui, ó. Veste o zíper, joga até o final, só que eu tenho que cortar um pouquinho, que tá muito grande. Só um minutinho, deixa eu pegar uma tesoura aqui. Ó. Cortou aqui o excesso, veste o zíper, traz o zíper até aqui, ó, tá? Passa uma costura aqui, com retrocesso no início e no final. E puxa assim, ó. Só que meu zíper abriu. Não era pra ter aberto, mas só pra vocês entenderem. Por isso é um segredinho, eu sempre dou um pontinho pro zíper não ficar aberto. Puxa aqui bonitinho, ó, viu? Aqui também. Deixei ele bem niveladinho. Tá? Eu vou arrumar aqui e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Ó, pessoal, então eu fiz isso aqui, ó. Eu vesti o zíper, puxei, como vocês viram, e passei a costurinha em volta, tá? Então, esse fica o acabamento. Daí, quando a gente vai fechar a almofada, coloca assim e veste. Porque vai vir a costura desde aqui de cima, desde aqui e seguindo tudo. Então, prende aqui. Eu vou passar a costura em toda a volta e já mostro pra vocês como que eu vou fazer o acabamento interno, porque não dá pra deixar assim, né?
Fica meio estranho. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o acabamento interno. Então, ó, o acabamento que eu costumo dar por dentro, pra não ficar todos esses fiapos aqui, é aquele viés Bonion, que ele é maleável, assim, né? Ó, ele é bem, só que você não pode esticar, senão ele vai, mas ele é maleável, você pode puxar ele na hora de fazer a dobra, ele fica bem maleável, bem mais fácil de você... Ai, perdão, gente, não tava focando. Então, é o viés Bonion, que ele é bem maleável. Eu costumo pôr ele, porque você coloca ele, na hora de você fazer a dobra, você tem chance, você não tem que fazer duas dobras ao mesmo tempo, né? Segurar aquela dobra do viés comum. Você fazer, só que você não pode puxar, esticar, porque ele funciona como um elástico, né? Então, tem que ir colocando. E como que eu coloco? Normalmente, quando é um tecido que não tem tantas camadas, que aqui tem o tecido principal, tem o pomponzinho e o tecido principal também, que é a parte de trás. Então, tem dois, tem três, daí fica difícil de você pegar e fazer esse sistema aqui de encaixar, né? Só encaixar. Então, eu faço da maneira tradicional. Só que você tem mais maleabilidade do outro lado, ó. A hora que você puxa e costura, ele é bem mais fácil. Eu fiz um comecinho aqui pra mostrar, ó. Ó, ele é bem mais fácil de você puxar, entendeu? Ó, você vai puxando ele e vai costurando, ele vai fazendo o acabamento e fica bem acabadinho dos dois lados, ó. Então, eu vou fazer, vou terminar e vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, agora eu passei todo o viés Bonion em volta, ó. Fica assim, acabadinho, tá? Agora, a gente vai abrir o zíper. Desvirar. E como diz o ditado, acontece a mágica. A capa está pronta, né? Ó, tudo... rebati o zíper, normal, né? E a capa está prontinha. Agora, eu vou colocar aqui o enchimento que tá prontinho ali. Deixa eu pegar pra colocar. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, isso aqui, ó. Aqui no cantinho, bem direitinho. Isso é uma coisa que você tem que orientar bem a mãe, né? Que ela vai tirar pra lavar. Pra ela ter paciência. Porque é assim mesmo, né? Não tem como ser de outro jeito. Aperta ele, ó. Depois só ajeita aqui. Ajeita aqui desse lado. Deixa bonitinho ali. Bem na pontinha. Fechou tudo aqui. Fechou o zíper. Ai, gente, ficou linda. Faz um laço bem legal aqui, que eu, pra fazer laço, sou meio estranha. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos tentar. Não era assim, ô Jesus. Vamos fazer um laço aqui. Gente, que malvadeza que eu tô fazendo hoje. Não conseguindo fazer um laço, mas enfim.
o laço. E a nossa almofada está pronta. Pronta, pronta, pronta. Tá? Esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bem. Qualquer coisa é só deixar nos comentários que a gente volta a conversar.